Filiação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versos 14 e 15, Gálatas capítulo 3, verso 26 e capítulo 4, versos 5 ao 7. A palavra filiação no grego tem um significado de lugar de filho. Gálatas capítulo 4, verso 5 e Efésios capítulo 1, verso 5. Como filhos, os cristãos foram colocados no mesmo lugar em que o próprio Filho permanece diante de Deus. Ocupamos um lugar no qual Deus nos fez agradáveis assim no amado. Efésios 1, 6. Ocupamos este lugar por causa da conexão com Cristo, o Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, verso 13. Por isso, o termo vai muito além de meramente aceitos, como está em Efésios capítulo 1, verso 6, na versão inglesa King James, e denota o desfrutar de uma afeição especial vinda do Pai. Por estar no lugar em que Cristo está, o cristão permanece diante de Deus em uma posição que está muito acima daquela ocupada por anjos, acima até da posição ocupada pelo arcanjo Miguel. A bênção da filiação é que desfrutamos do lugar de favor do Filho, Efésios capítulo 1, verso 6, da vida, a vida eterna do Filho, João capítulo 17, verso 2, da liberdade que o Filho tem diante do Pai, Romanos capítulo 8, verso 14 ao 16, da herança do Filho, Romanos capítulo 8, verso 17, e da glória do Filho, Romanos capítulo 8, verso 18 e João capítulo 17, verso 22. Um lugar assim de privilégio na família de Deus não foi dado aos santos do Antigo Testamento. Em Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 17, o apóstolo Paulo mostra a diferença. Ele dá o exemplo de uma família israelita, assinalando a diferença entre um menino e um filho na família. Ele indica que aqueles que foram convertidos do judaísmo por crerem no Evangelho são como meninos que atingiram certa idade. Eles deixaram a posição de crianças e agora estão na posição de filhos na família de Deus. A cerimônia judaica do Bar Mitzvah ilustra isto. Em uma família de judeus, quando um menino chega aos 13 anos de idade, ele é formalmente elevado da condição de criança para de filho na família, desfrutando então de maior liberdade e privilégio no lar. Esta mudança de posição ilustra o lugar que ocupa o cristão na família de Deus, comparada àquela ocupada pelos judeus nos tempos do Antigo Testamento. Observe a mudança de nós para vós nos pronomes do verso 5 para o verso 6 de Gálatas 4. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. No primeiro caso, nós se refere aos crentes judeus, e no segundo, vós, aos crentes gentios.